Gente, esse vídeo foi o vídeo que eu prometi e eu vou gravar daquele jeitinho na minha realidade aqui, então com o meu coque, com a Luísa aqui, ó, na minha casa, sem muita edição, mas o objetivo aqui, gente, não é tanto o engajamento, é mais para ajudar realmente outras mães que vivem uma situação semelhante. Então, se você quer contribuir de alguma forma, compartilhe com essas pessoas, comente aqui embaixo se você vivenciou uma realidade semelhante. Com certeza alguém vai chegar nesse vídeo, vai assistir e vai ajudar de alguma forma. Eu vou contar um pouquinho como foi na gestação e depois que a Luísa nasceu. Bom, gente, para começar, a maior dificuldade no início, assim, durante a gestação, foi eu mesma, né? O meu conflito interno. Eu ficava o tempo todo pensando em como que eu ia conseguir dar atenção para as duas meninas, como que seria essa adaptação, se eu iria falhar, né? Eu tinha essa insegurança, medo da Alice sofrer de alguma forma, e isso acabou até me travando um pouquinho e eu acabei, em alguns momentos, por exemplo, assim, querer tirar foto da barriga. Eu ia tirar foto, mas eu pensava, eu não tirava porque a Alice estava olhando e eu pensava que de repente ela ia ficar com ciúme. Ou então eu estava passando ali, queria ver alguma roupinha, alguma coisa assim, né? Coisa de mãe que gosta de ficar babando antes do neném nascer. Ou então quando o quartinho estava arrumadinho, né, com as coisinhas, eu não consegui fazer igual eu fazia com a Alice, que eu abria a gaveta, eu ficava olhando as roupinhas, eu cheirava, porque eu tinha medo da reação da Alice. Então, a todo momento eu me policiava, porque eu não queria que ela se sentisse excluída, deixada de lado, enfim. E tinha muito receio também das pessoas, porque muitas vezes elas não tinham filtro, faziam comentários do tipo que a nenê ia chorar, que a Alice ia perder o lugar, que ela não era mais a princesa, que agora ela tinha sido promovida a irmã mais velha, que ela ia ter que ajudar a cuidar, que a Luísa ia ficar com os brinquedos dela. E ela não tinha tanto ciúme no começo, mas mais pro final eu já comecei a perceber que o comportamento dela estava mudando. E isso, assim, foi me deixando angustiada, de certa forma. Bom, no dia que a Luísa. Que eu precisei induzir meu parto, né? Mas um dia antes, que foi o dia que eu fui pra Ponta Grossa, para poder fazer os exames para Luísa nascer, que a médica ligou, ela olhou para mim e falou assim: Mamãe, é verdade que quando um bebê chega, esquecem do irmão mais velho? Nossa, aquilo me partiu o coração, eu já estava super sensibilizada com o momento. E nossa, me segurei para não chorar, para ela não perceber. Abracei, acolhi ela, falei que não tinha nada a ver, que o irmão ia ser uma companhia para ela, né? Que ela ia amar muito a irmãzinha dela, que a mamãe ia com certeza amar as duas, que não era para ela ficar preocupada com aquilo, enfim. Passou, ela ficou feliz, ela foi feliz para a escola, falou que ia contar para os coleguinhas. E foi, né? Aí na maternidade, gente, eu não conseguia, né, fazer mais nada, não ser dar atenção ali para a Luísa, porque é bem puxado, né? Quem ganha o neném sabe. Mas ficava o tempo todo assim, pensando em como seria a adaptação. Na minha alta, a Alice foi encontrar a gente, né, na maternidade. E, e ali no início, ela não demonstrou nenhum sentimento assim parecido com ciúme, mas ficou meio aérea, tava assim meio estranha, meio distante. E quando eu vi ela, foi um sentimento muito estranho, muito estranho. Porque parecia que ela tinha crescido, parecia que ela estava muito mais velha do que ela era. Antes da Luísa nascer, eu tinha a sensação de que ela era tão pequenininha, tão assim, precisava ser acolhida e protegida de todas as formas. Ela era o meu bebê. E quando eu olhei ela ali, ela parecia tão maior, tão forte, tão diferente, sabe? Foi um sentimento muito estranho que eu senti, e ao mesmo tempo uma vontade de abraçar e de acolher ela e de mostrar o quanto que eu amo ela, né, que não mudou. Foi muito, assim, muito diferente, assim, um sentimento que eu não tinha experienciado, vivenciado ainda. E aí, gente, quando a gente entrou no carro, ela começou a imitar alguns comportamentos da Luísa.
Então a Luísa, né, como um bebê recém-nascido, fazia feições, mexia a linguinha, e eu via que ela estava imitando o comportamento da Luísa. E aí eu já percebi, opa, né, tem coisa acontecendo, tá? Tem coisa mudando aí. E eu comecei a perceber que estavam querendo chegar ali um ciúminho, sabe? E eu em pleno puerpério, nós fizemos uma parada, né? O pai com a mãe pararam ali pra gente ir ao banheiro e comer. E, gente, naquele momento foi o meu minha primeira recaída emocional, porque eu sempre tive muito medo de abelha, que a Alice tivesse uma reação alérgica, ela tinha sido ferroada e sempre protegi muito ela com relação a isso, porque a gente estava na estrada, estava viajando, então era uma situação assim que me deixava aflita, né? De aparecer uma abelha e dela ser ferroada e da gente, né, tá distante de um hospital. Então, sempre que eu viajava ou sempre que eu ia para algum lugar distante, assim, eu ficava com muito medo e tentava proteger ela de todas as formas. E aí, o que que aconteceu? Eu tava com a Luísa no carro nessa parada, no carro não, perdão, nesse local, né, no colo, e ela tava do meu lado. E aí veio uma abelha. E aí, sabe quando você fica assim, que nem uma barata tonta? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá vindo, não pode vir na Luísa, não pode vir na Alice. E querendo proteger as duas. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Uma sensação assim de insuficiência, como se eu não fosse conseguir cuidar das duas. E aí a Alice perguntou o que estava acontecendo, eu abracei ela, acolhi ela e passou. Mas eu falei pra minha mãe, até falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu tô com medo de não dar conta, tô com medo de não conseguir cuidar das duas, enfim. E a mãe falava pra mim o tempo todo, não, você vai conseguir, né? Eu tive você, eu tive teus dois irmãos, e eu consegui, eu dei conta, você é forte, é só um sentimento, vai passar. E assim, a mãe foi o meu porto seguro, né, em vários momentos. E essa experiência dela, né, essa fala dela, assim, me acalmou. E aí, gente, a gente chegou em Curitiba, a Luísa, né, recém-nascida, que precisava de muita atenção, e colo 24 horas, e mamar, e eu vivenciando o puerpério, muito sentimental, com dificuldade no início da amamentação ali, e a Alice com saudade, que queria atenção, e nossa, foi bem difícil. E aí o que eu comecei a perceber? O ciúme, que até então não tinha aparecido, né? E aí eu acho assim que ela teve um comportamento como de qualquer pessoa que tem ciúme. Mas quando a gente se depara com uma situação assim, nem sempre a gente sabe lidar e nem sempre ali no calor das emoções a gente consegue ter esse equilíbrio emocional, né? Então foi muito difícil. Quando a gente tem, vamos supor que a gente tá num relacionamento ali, né? E a gente tá com ciúme da pessoa amada. Nós temos dois tipos de comportamentos bem evidentes. Querer chamar atenção, né? Então eu vou chamar atenção de todas as formas, eu vou, sei lá, me produzir mais, eu vou mandar mais mensagem, vou tirar uma foto e vou postar, sei lá. Imagine uma situação da tua adolescência em que você estava ali num relacionamento e você queria, sei lá, chamar a atenção de alguém por ciúme. A maioria das pessoas já vivenciou, então vai conseguir entender o meu exemplo, a minha analogia. Ou então você tem um comportamento que eu acho que é muito comum nas crianças também, que é de querer testar para saber se a pessoa realmente ama, né? E no relacionamento a gente faz isso também, né? A gente manda mensagem esperando uma resposta para ver como vai ser essa resposta. A gente faz coisas, tem atitudes esperando para ver o que a pessoa vai fazer. Então, nós adultos, nós também temos esses comportamentos, mas quando é com a criança ali, nem sempre a gente sabe lidar. E o emocional de uma mulher no pós-parto fica muito mexido. E o comportamento dela foi esse. Então, o ciúme imediato dela ali não foi demonstrado direto ali com a Luísa, mas foi comigo. Então, ela teve ali uma revolta muito grande, sabe? Eu quero chamar a atenção da minha mãe, então eu vou fazer coisas assim, o meu comportamento, né? Ela não, lógico que ela não raciocinava isso, mas ela tinha comportamentos ali desafiadores mesmo, sabe? E eu percebia que era
Tipo assim, vou fazer isso, eu quero ver se minha mãe ainda assim vai me amar. Eu vou falar isso porque eu quero ter certeza de que mesmo falando isso, a minha mãe vai continuar me amando, né? Ou então eu vou fazer aquilo para chamar a atenção da minha mãe. Então eu percebi que ela fazia muito isso, sabe? De falar coisa feia pra mim, de falar que ela não gostava mais de mim, ou no momento de, sei lá, de raiva, assim, de explosão, que eu só amava a Luísa, que eu era chata, e aí aquelas coisas que criança fala, sabe? Cara de árvore, cara de prato, sei lá, qualquer coisa, sabe? Aqueles xingamentos assim infantis, né? Ou que eu era a pior mãe do mundo. E ela falava isso porque ela queria ver qual que ia ser a minha reação. E obviamente que minha reação era chorar, né? Eu chorava e eu pegava aquilo para mim. E a minha mãe sempre falando, né? Minha mãe e meu pai, que calma, ela tá te testando, calma, é normal, isso, as crianças fazem isso mesmo. Não pegue para você. É lógico que ela não acha que você é a pior mãe do mundo. É lógico que ela te ama, ela só tá assim com medo mesmo, né? E assim, sempre ela fazia isso em algum momento inoportuno. Então, eu estava amamentando, ela fazia assim. Eu estava dando banho, ela fazia assim. Ou ela pedia alguma coisa para mim nesses momentos porque ela sabia que eu não ia conseguir atender. E aí ela tinha uma explosão emocional e me testava mesmo, porque ela queria saber qual que ia ser a minha atitude. No começo, gente, eu não conseguia lidar com essas situações. Não conseguia mesmo. Com o passar do tempo, eu comecei a dialogar mais com ela, conversar mais com ela, falar para ela: não, ó, respira, eu sei que você está falando isso da boca para fora, não se preocupe, a mamãe te ama, a mamãe vai continuar te amando, a mamãe só precisa dar um pouquinho mais de atenção, são cuidados diferentes. A hora que a mamãe conseguir terminar de dar banho, de dar de mamar na Luísa, que ela durma, a gente vai ter um momento nosso. Então, assim, aos pouquinhos a gente foi conversando e foi se entendendo, se reencontrando. E, e foi bem difícil, assim, foi bem desafiador. E eu me sentia muito culpada o tempo todo também. Então eu tava dando banho ali na Luísa, tava me sentindo culpada porque eu ainda não tinha conseguido dar banho na Alice. Eu tava amamentando a Luísa, de repente eu olhava a unha da Alice comprida ali, um pouquinho suja, eu pensava, meu Deus do céu, mas se eu não, né, não tivesse passando por isso, a unha dela ia estar assim, o cabelo ia estar penteado. Só que, gente, eu tava nos primeiros dias ali, em pleno porpério, e eram coisas assim tão bobas, sabe? Ali está uma criança brincando, é lógico que ela vai se sujar. Não importa se o banho vai ser de manhã ou vai ser de noite, ela vai tomar banho, ela não vai dormir sem banho. Mas assim, na minha cabeça ali, eu não estava fazendo as coisas certo, como elas deveriam ser. Eu não estava me permitindo também, sabe, viver o momento. E nossa, foi bem, bem, bem difícil. Mas assim, eu me acalmei. Teve um dia que a minha pressão subiu bastante. Eu tava com elas sozinhas, o pai e a mãe precisaram sair. E aí eu pensei que eu ia desmaiar, pensei que eu ia passar mal, sei lá, ter um ataque ali. E aí eu falei pra ela, falei, filha, tô passando muito mal, tô passando muito mal. A mamãe vai tentar falar com a vovó e com o vovô, mas eu preciso que você atenda da Luísa. Eu preciso que você olhe ela no berço e você não pegue ela, não tire ela de dentro do berço. Se a mamãe passar mal, se a mamãe desmaiar aqui, não pegue ela. Daí ela olhou pra mim e falou assim: mamãe, confia em mim, eu vou cuidar dela. E foi ali do lado do berço e começou a cantar. Ela começou a cantar assim, eu atirei o pau no gato, gente. Só pra vocês terem ideia, assim, eu achei tão fofinho e naquela hora eu me acalmei, me emocionei com o cuidado dela e eu percebi que aquelas coisas que ela tava falando era assim, da boca para fora mesmo, que ia ter um momento em que elas iam conseguir se encontrar, né? Que elas iam ter uma boa relação como irmãs, que ia passar, sabe? E outra coisa que ela fazia também no começo, agora me veio na memória, era me provocar, sabe? Então ela fingia que ela ia encostar na moleirinha da Luísa, ela pulava rápido assim do lado, como se fosse pular em cima da Luísa, e o tempo todo eu tinha a impressão que ela queria machucar mesmo a Luísa, mas não era. Ela queria realmente testar minha reação, sabe? O que eu ia falar, o que eu ia fazer. Hoje em dia ela tem maior cuidado,
A Luísa chora, ela vai correndo ver, as duas estão na cadeirinha atrás, às vezes eu tô dirigindo o carro sozinha com elas, ela fala: "Mamãe, ela fez isso, mamãe, ela babou, mamãe, ela vomitou". Então eu vejo, assim, que ela tem um cuidado com a irmã dela, sabe. Mas era no começo mesmo. E agora, né, a Luísa já está com mais de 1 mês e meio, daqui uns dias vai estar com 2 meses. Eu vejo o carinho que ela tem, o cuidado que ela tem, ela pede para segurar no colo, ela me ajuda. Se ela vê que eu tô me atrapalhando lá pra trocar fralda, que eu preciso pegar uma fralda, um lenço umedecido, ela vai, ela alcança. Ela tá muito mais participativa nas coisas da casa mesmo, tem juntado mais os brinquedos dela. Mas assim, gente, é uma criança de 6 anos, e que em alguns momentos ela fala: "Ai mamãe, pra Luísa você faz isso, pra mim não". Ou então ela tá querendo atenção, né, às vezes o pai dela chega, que o Rafa tá fazendo autoescola, então ele chega tarde, e aí eu ainda não tomei banho, então eu tô louca pra tomar um banho, às vezes eu peço pra ele, eu deixo, né, ele cumprimentar, abraçar e dar atenção pra ela um pouquinho, aí eu peço pra ele ficar com a Luísa pra eu poder tomar um banho. E aí eu escuto lá do banheiro ela revoltada, sabe, porque ela queria atenção do pai dela, ficou longe o dia inteiro e ele precisa me ajudar também, né. E eu vejo, assim, que às vezes ela tá meio irritada, assim, querendo atenção também, ela fala alto de propósito pra acordar a Luísa, mas aí ela acorda a Luísa e ela percebe que: "Opa, acordei minha irmã, então agora, né, eu não vou conseguir ter a atenção pra mim". Mas é isso, gente, a gente tem se adaptado, eu tenho usado essas estratégias de estar conversando, incluindo ela, e tem dado super certo, dia após dia. Claro que tem muitas dificuldades ainda, né, porque, querendo ou não, é tudo novo ainda, ela tá aprendendo, mas eu vejo que o vínculo entre elas, o amor entre irmãs tá crescendo. A Luísa começou a sorrir e ela ama de paixão quando ela vê a. Tá rindo, sonhando aqui, dando risadinha. Mas assim, ela vê a Alice, ela fica virando a cabecinha assim, procurando ela e dá risada quando vê a Alice. E a Alice fica toda boba, né? Quando a Luísa tá rindo pra ela. Então as coisas estão mudando. Fez toda a diferença do mundo ter a ajuda dos meus pais. Eu fiquei quase 16 dias em Curitiba, então eu tive essa ajuda deles para dar atenção para as duas. No momento em que eu estava lá amamentando a Luísa, ou cuidando da Luísa, a mãe estava dando toda a atenção para Alice, ajudando com a escola, às vezes dava banho, né? Às vezes eu pedia para a mãe para eu dar banho na Alice e a mãe ficava com a Luísa para a Alice ter esse momento comigo também. Aí passava o creminho no corpinho, fazia penteado, para ela sentir que ela não tinha me perdido, né? Então eu e a mãe ficava se revezando assim no cuidado com as meninas. E quando eu estava com a Luísa dando mamar e a Alice estava às vezes assim ociosa e começava a ficar estressada porque a mãe tinha que fazer comida também, né? Tinha que cuidar da casa. O pai chamava a Alice, brincava com ela, fez algumas atividades experimentais e mostrava as coisas interessantes. E aí ela grudava no pai ali e a gente ia se desdobrando para poder dar atenção para as duas. Ai, Gabi, mas um monte de gente tem, né, mais de um filho e dá conta, e às vezes a pessoa sozinha. Eu sei, gente, mas eu, graças a Deus, eu tinha o apoio deles ali. E eu queria que elas se sentissem acolhidas, que nenhuma das duas ficasse ali de lado, né? Porque as duas precisavam de atenção. Então eu pude contar com os dois. E foi muito difícil retornar. Eu chorei bastante o dia que eles foram embora e eu tive que voltar para casa, porque aí era só eu, né? O Rafa trabalhando fora e estudando à noite, então o dia inteiro eu. Mas a gente foi encontrando, no começo eu ficava toda atrapalhada, depois aos pouquinhos eu fui estabelecendo uma rotina. E de manhã a Alice tá em casa, então eu conseguia dar mais atenção para ela. No momento em que a Luísa dormia, eu corria fazer penteado, dar banho, brincar um pouquinho com a Alice. Daí a Alice vai para a escola, né, no outro período, e aí eu dou atenção para a Luísa, consigo conversar com a Luísa, estimular ela, e cuidar da casa. E aos pouquinhos tá indo, gente. Tô conseguindo. Então, passa. Se você tiver com quem contar, né, pedir ajuda, peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. No começo é difícil, essa adaptação entre as crianças não é fácil. Mas se você tá no comecinho, né, se o bebê acabou de nascer e você tá vivendo aquele caos que eu acabei de relatar para vocês,
Saiba que esse momento de raiva, de frustração, de ciúme vai passar. Esse teu sentimento de angústia em relação ao primeiro filho, que não está conseguindo dar atenção, se sentindo culpada, também vai passar. Você vai encontrar o caminho e tudo vai se amenizando com o passar do tempo. Bom, gente, é isso. A adaptação foi assim. E é claro que são, né, praticamente 2 meses, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu já me sinto mais tranquila, já me sinto mais feliz, já me sinto menos angustiada. A culpa sempre vai existir em momentos diferentes, mas está diminuindo, está amenizando com o passar do tempo. E é isso, gente.